Amém, queridos. Então vamos lá. A Gláucia também chegou aí, que Deus abençoe. E vamos então iniciar o nosso estudo aqui na carta aos Romanos, ok? Para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia lá na carta aos Romanos, a epístola de Paulo escrita aos Romanos. Nós vamos ler aí os primeiros versos, pelo menos aí até o verso 17 hoje, né? Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, Romanos capítulo 1, vamos ler aí de 1 até o 17. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei aí da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, seguindo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. A carta aos Romanos, irmãos, é um dos documentos aí mais importantes, teologicamente falando, do cristianismo, né? Nessa carta, nós temos uma exposição sistemática sobre o plano de salvação, que acabou por influenciar vários nomes importantes da fé cristã. Só para você ter uma ideia, dentro da história do cristianismo, a carta aos Romanos sempre foi instrumento de grande influência, né, entre vários nomes importantes da história do cristianismo, pelos relatos das conversões, né? Então nós poderemos dizer que historicamente Agostinho de Hipona, próprio Martinho Lutero, John Wesley, declaram que se converteram lendo a carta aos Romanos.
e talvez seja a carta bíblica que produziu o maior número de comentários entre os escritores cristãos. É uma carta mais completa, né, dentro da discussão doutrinária e teológica, e nós vamos entender por que Paulo faz isso, e ainda bem que Paulo assim o faz, porque hoje temos aí essa preciosidade, né, e Deus usando a sua grandeza, a sua soberania, dirigindo, através da inspiração do seu Santo Espírito, conduziu aí o apóstolo Paulo a escrever essa carta aí de uma maneira fantástica. João Calvino, por exemplo, começou a sua sequência de comentários bíblicos justamente pela carta aos Romanos, que foi publicada em março de 1540. Nós vamos perceber aqui, irmãos, nessa sequência de estudos, que a carta aos Romanos trata de vários assuntos de várias áreas da teologia sistemática, né? Só para você que não está muito familiarizado, dentro do estudo da teologia, muitas vezes nós dividimos esse estudo na chamada teologia sistemática. O que a teologia sistemática faz? Ela divide os temas bíblicos sistematicamente, né? Até mesmo numa sequência lógica, estudando temas importantes e fundamentais da fé. Ainda dentro da teologia, aí você tem depois a teologia bíblica, que tem a ideia de conectar todas essas doutrinas que a teologia sistemática ou dogmática apresenta em temas separadinhos. Ela tenta juntar tudo e fazer uma sequência aí, né, de uma ideia geral dessas doutrinas. Portanto, no contexto aqui de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo seguindo aí uma lógica, né, uma questão sistemática das principais doutrinas. E isso é importante porque faz com que a carta aos Romanos acaba se torne, né, um documento aí importantíssimo para o fundamentar da fé cristã. João Calvino, o grande reformador, o grande intérprete também das Escrituras, ele diz: se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão da epístola, né, desta epístola, a epístola aos Romanos, nós teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. Isso está lá no comentário aos Romanos, na página 26. Então, Calvino tinha plena certeza que a carta aos Romanos era algo profundo sobre as doutrinas básicas do cristianismo e doutrinas essas fundamentais para se viver um cristianismo autêntico, uma prática de vida com Deus, de comunhão com Deus, mesmo porque a carta aos Romanos ela vai tratar das questões teóricas, dogmáticas nos primeiros capítulos, e já nos capítulos finais, a partir lá do 12º capítulo, ela vai tratar das questões mais práticas também. Essa é uma característica também do escrito de Paulo, né? Você vai para outras cartas, você vai para a carta aos Efésios, por exemplo, ele segue essa mesma lógica. Primeiro, o fundamento doutrinário, teológico, e depois a aplicação disso. Uma vez que nós cremos nisso, então devemos agir daquela forma. Então ele faz essa sequência aí. Quanto à autoria da epístola aos Romanos, né, logo no primeiro verso aí fica claro a indicação do autor, como Paulo. É assim que começa a carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Apesar de ficar claro desde o início que o apóstolo Paulo é o autor da carta, não necessariamente foi ele que escreveu ela toda, né? Mas ele ditou propriamente. A comunidade cristã desde cedo reconhece, então, sendo o apóstolo Paulo, apesar que sabemos, como eu já acabei de dizer, que ele apenas dita a carta. Quem escreve de fato é o nosso irmão Tércio. Para que você veja isso, dê uma olhadinha comigo lá no final, né? É importante ir para o final de Romanos agora, para que você comece a identificar aí os objetivos e algumas características especiais aqui da carta aos Romanos.
Então, Romanos capítulo 16, que é o último capítulo, nós estamos aqui na saudação, ou nas saudações finais, né? A partir do verso 21, e é dito assim: Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, toda a igreja, e aí vai as demais saudações. Mas veja, então, Tércio, que era um dos cooperadores de Paulo, é quem escreve a carta, pautado, obviamente, naquilo que Paulo dita, né? Isso é muito comum, né? Hoje em dia, talvez a gente não vê muito isso, mas algum tempo atrás, na época das cartas ainda já no mundo moderno, não pós-moderno, mas no mundo moderno, muitos administradores, muitos presidentes de empresas chamavam a sua secretária e ditava as cartas, né? E elas iam ali escrevendo ou datilografando. Hoje, com a questão do e-mail, as questões ficam muito mais fáceis, mas até não muito tempo atrás, essa questão de ditar cartas era uma prática comum, até mesmo no nosso mundo. E na era cristã também. Isso se dava também por conta da dificuldade, né? Que a própria Escritura aponta que Paulo tinha. Nós não sabemos exatamente qual era o problema de saúde de Paulo, mas temos indícios que ele tinha algum problema de visão, né? E isso então conduzia os cooperadores a escrever aquilo que ele ditava, e em alguns momentos ele somente assina a carta, né? Então é sabido aí que Paulo tinha um problema, ou possivelmente tinha um problema nos olhos, e que geralmente ele escrevia apenas as saudações e assinava para comprovar a veracidade então de todo o escrito. Vamos ver alguns exemplos disso. Vamos lá comigo para 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Enquanto você abre lá, quero saudar aí a Sheila, que está conosco. Boa noite, viu, minha irmã? Também a Paulinha e a Patrícia, o Fábio, o Fabinho, o Gigi. Deus abençoe vocês aí. Então, 1 Coríntios 16, o verso de número 21, nos diz assim: A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho, né? Então veja que era comum ele ditar a carta, um dos seus colaboradores escrevia, por isso que você vai ver lá, carta Paulo, Silvano, Timóteo, provavelmente quem auxiliava na escrita, enquanto ele ditava, e aí para autenticar, para dar a veracidade a essa carta, no final ele colocava a saudação e a assinatura, né? O nome Paulo, de próprio punho, para que a igreja que estava recebendo essa carta pudesse comprovar que vinha realmente do apóstolo Paulo. Um outro texto aí que comprova isso, Gálatas capítulo 6, o verso 11. Já no final aqui da carta aos Gálatas capítulo 6, verso 11, Paulo vai dizer assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, né? A ideia aqui essas letras grandes talvez aponta para essa dificuldade de visão, então fazer com que ele escrevesse letras maiores do que as letras que foram usadas na escrita da carta. Então veja, com grandes letras ou letras grandes vos escrevo do meu próprio punho. Então era uma prática do apóstolo em relação às suas cartas. Ainda nas cartas paulinas, né? Colossenses capítulo 4, também no finalzinho aí, mais uma vez o apóstolo escreve: A saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco.
E, por último, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso também de 17. O apóstolo vai dizer: a saudação é de próprio punho. Paulo, então ele assina, né, o nome, Paulo. Esse é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, voltando aqui para Romanos, nós vemos mais uma vez Paulo ditando essa carta, né? Tércio, portanto, foi quem escreveu, mas todo o conteúdo, obviamente, vem da inspiração do Espírito Santo sobre a vida do nosso irmão o apóstolo Paulo, que por conta dessa possível problema ou enfermidade que tinha nos olhos, acabava ditando para alguém escrever, e ele só no final geralmente comprovava aí que a carta era dele mesmo, com a saudação e a assinatura, para que os irmãos depois pudessem comprovar os outros escritos que porventura não recebiam. Tudo bem? Então essa aqui é uma curiosidade aí sobre a carta aos Romanos. Uma pergunta que surge: se Paulo deseja ir ver, né, ele deixa isso claro, voltando aqui para Romanos, capítulo 1, ele diz assim no verso 10: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. A ideia aqui é de conhecer mesmo, né? Então, se Paulo tinha o desejo de conhecer esses irmãos, quem plantou a igreja de Roma, né? Nós sabemos que pelo registro de Atos dos Apóstolos, muitas das igrejas que Paulo escreve as suas cartas foram plantadas pelo próprio apóstolo durante as suas viagens missionárias. Mas e a igreja de Roma? Quem plantou? A igreja, então, da capital do império, veja que Roma, né? Era importante conhecer isso, não foi plantada por nenhum apóstolo. Nenhum. Essa igreja provavelmente é fruto da união dos primeiros cristãos convertidos lá na festa de Pentecostes em Jerusalém, por ocasião do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, né, quando o derramamento do Espírito Santo veio sobre os discípulos. Essa é a tendência mais lógica para o início da igreja ali de Roma. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá comigo. Atos capítulo 2. Nós estamos aqui na festa de Pentecostes. Todos os judeus, independente do país que vivia, tinham que vir até Jerusalém para essa festa. Jerusalém, então, está repleta de pessoas de várias judeus que nasceram, né, em vários lugares. E nós temos aqui o registro em Atos dos Apóstolos das nações que se reuniam ali em Jerusalém por ocasião dessa festa. Diz assim a partir do verso 5. Ora, estando habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? E aí vemos a lista, né, daqueles que ali estavam: os partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e aí aparece mais um indicativo. Qual que é os próximos aí da lista? E romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, ou seja, judeus de nascença ou pessoas que se converteram ao judaísmo, os prosélitos. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer?
e outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Na sequência, irmãos, você tem o discurso ou o sermão de Pedro, e lá no final do capítulo 2 você tem a conversão de quase 3.000, né? Quase 3.000 pessoas. Verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Dentre essas 3.000 pessoas, havia alguns romanos, que provavelmente, depois da festa, depois das suas atividades, voltam para Roma e aí começam a igreja de Roma. Então, a maior probabilidade do início da igreja de Roma foram a junção de crentes em Cristo Jesus que haviam se convertido aí em Jerusalém, ou recebido o evangelho aí em outras regiões, e que quando se retornaram para a capital, fundaram, né, se reuniram como igreja de Roma. Você vê que uma das histórias bíblicas, né, relacionadas à igreja de Roma, citando o casal, né, Áquila e Priscila, que nós vamos ver em Atos, que moraram em Roma, inclusive, e que foram expulsos de Roma depois de um decreto, né, do imperador expulsando todos os judeus de Roma. E aí eles se reúnem a Paulo e tal. Aí eles conhecem Paulo em Corinto, depois em Éfeso, e moram com Paulo por um tempo, recebem instrução de Paulo, depois são também cooperadores nesse trabalho, tanto no trabalho secular quanto no trabalho da igreja, e que a história também mostra que, tendo oportunidade, eles voltam para Roma. Então Paulo conhecia, né, algumas pessoas ali, e por isso a questão da escrita para a igreja que se reunia em Roma. Então aqui vemos na relação dos homens vindos de todas as nações, lá em Atos capítulo 2, romanos, judeus e prosélitos, né? Então possivelmente esses romanos que foram convertidos nesta ocasião voltaram para Roma, onde começaram ali a igreja. Então é assim que começa a igreja de Roma. A carta aos romanos foi escrita onde, né? E quando? Em que época que foi escrita? Então, existem alguns detalhes expostos na própria carta que possibilitam uma datação provável dessa epístola. Paulo aqui demonstra que ele estava de viagem para Jerusalém para levar ofertas que ele havia angariado para a igreja de Jerusalém, que passava por um momento de dificuldade, né? Então você olhando aqui em Romanos, mais uma vez eu convido você a ir lá no final de Romanos capítulo 15, o verso 25. Vamos ler aqui a partir do verso 22, né, para você fazer uma conexão. Então diz assim, Romanos capítulo 15, verso 25. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então veja, nós sabemos desse período, é possível, né, conhecer esse período que a igreja de Jerusalém passa por dificuldades, e os crentes de Jerusalém, dentre esses, os crentes pobres de Jerusalém estão passando por dificuldade, e as igrejas da Macedônia e a Caia, dentre elas você tem lá Tessalônica, fizeram uma coleta, né, uma oferta especial para manutenção
dos pobres, dos crentes pobres de Jerusalém. E Paulo estava indo, então, para Jerusalém levar esses donativos, né? Levar essa oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, diante dessa informação que a própria carta nos apresenta, e confrontando aqui com Atos dos Apóstolos, que é, vamos dizer assim, um registro do avanço do Evangelho, né, e de muitas atividades, em especial do apóstolo Paulo, que acaba se tornando um dos personagens principais aqui do livro de Atos. Nós temos aqui no capítulo 24 de Atos, o verso 17, dizendo assim: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto. Então, já é mais aqui, no final, né, depois das viagens missionárias, depois que Paulo já plantou muita igreja na Macedônia, na Caia, as igrejas já estavam estruturadas, já estavam funcionando, essas igrejas, então, organizadas, levantaram uma campanha em prol dos irmãos de Jerusalém, e Paulo passa a ser, então, esse instrumento que vai tomar os donativos e levar para Jerusalém. Isso, portanto, nos conduz a uma época, né? Que é a época dessa dificuldade, jamais para frente, não no início do cristianismo, por volta do ano 30, 33, mas já alguns anos à frente aí. Um outro detalhe na carta aos Romanos que já nos conduz um pouquinho para entender sobre a data, ou a provável data da escrita de Romanos, é a citação de irmãos e irmãs que residem na região de Corinto. Vamos voltar aqui para Romanos. Romanos capítulo 16. Paulo vai escrever assim, provavelmente já indicando, né, a ida de Febe antes dele. Ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Cencreia era um porto de Corinto, né, da região de Corinto. No capítulo 16 ainda, o verso 23, dá uma olhadinha aí. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então, esse Gaio também é mencionado aqui em Coríntios. Estamos aqui já no início de Coríntios, né? Se você está aberto aí em Romanos 16, então 1 Coríntios 1,14, você vai ver aí, ó. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Então, referindo-se à igreja de Corinto. Então, esse Gaio era conhecido ali de Corinto e um dos responsáveis, obviamente, pela igreja. Então, a citação de irmãos que residem em Corinto. Então, a carta aos Romanos foi posterior à plantação de Corinto e a maioria do ministério de Paulo na região da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, tá certo? Então isso já é outro indício. Ainda, voltando aqui os olhos para Romanos 16, nós no final aqui do verso 23, ou no meio do verso 23, nós temos a figura de Erasto. Então, saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade. Quando nós comparamos, né, vamos dar uma olhada aqui, Atos, capítulo 19, que é um livro histórico. Então, Atos 19, no verso 22, quando Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Então, mostrando aqui que era assim que Paulo agia. Então, o verso 21 diz assim: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, já estamos aqui no capítulo 19, né? A ideia, então, de que Paulo já tinha feito
pregação ali, já, o fim da terceira viagem missionária já, e ele resolve ir para Macedônia e Caia, mas já pensando em Roma. Então, provavelmente, durante esse momento, antes de definir a sua ida para Jerusalém, é que ele escreve a carta aos romanos. Vamos lá, vamos dar uma olhada ainda aqui em 2 Timóteo, irmãos. Lembrando que aqui enviou Timóteo Erasto, né, para Macedônia, e sabemos que pela carta a Timóteo, Paulo o envia para Éfeso. E na segunda carta, no capítulo 4, verso 20, vamos dar uma olhada aqui, que já é 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20, nos é dito assim: Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Então, Paulo aqui dando explicações para Timóteo, uma vez que ele enviou Erasto e Timóteo para Macedônia, e agora eles haviam separado, e Paulo explica: ó, Timóteo, você foi para Éfeso sob o meu mandamento, para colocar em ordem a igreja aí, que estava passando por problemas, desvios da fé, e Erasto foi lá para Corinto. Então veja, quando ele cita todos esses cooperadores aqui em Romanos, aponta que a carta aos Romanos já foi posterior a todos esses acontecimentos aqui, tá certo? Desse modo, então, nós chegamos aí a um período, né, bem próximo, de que Romanos foi escrita entre o ano 55 e 57 depois de Cristo, e provavelmente enquanto Paulo estava na cidade de Corinto, se preparando então para vir até Jerusalém, trazer os donativos de toda a Caia, Macedônia, e com ideias de ir até Roma para permanecer ali um tempinho e ainda continuar a viagem, a sua quarta viagem, vamos dizer assim, né, de uma maneira na sequência que Atos apresenta, ou que os títulos que foram dados em Atos apresentam, para o início de uma outra viagem missionária, só que agora por outro lado do mundo, né? Indo para o lado da Europa, e como nós já lemos aqui, com um objetivo final, chegar até a Espanha, tá certo? Então, esse era o objetivo, né? Então, por que então Paulo escreve a carta aos Romanos? Aí você vai entender o porquê de todos os ensinamentos, né? E qual é o objetivo, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo já havia trabalhado entre 15 e 18 anos na região da Ásia Menor e havia ali plantado várias igrejas, né? O trabalho ali que ele já tinha feito deu fruto, né? Muita coisa boa aconteceu, e tanto que Paulo falou: olha, não tem mais o que fazer aqui, né? A sua visão era que o trabalho missionário agora precisava ampliar para outras regiões, e no caso ir até a Espanha. Então dá uma olhadinha comigo de novo no Romanos capítulo 15. Nós já lemos aqui, mas eu vou reler de novo para que você se atente para algumas expressões que Paulo usa. Romanos capítulo 15, o verso 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Ele vai dar aqui umas certas explicações antes, né? Mas aí no 23 ele diz: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, veja só, não tendo já campo de atividade nessas regiões. Então ele já havia pregado o evangelho, já havia anunciado, já havia plantado igrejas em toda a região ali da Ásia Menor. E na visão de Paulo, já não tinha mais campo de atividade nessas regiões. O que ele tinha para pregar ali, as igrejas que ele tinha para plantar na região das menores, já tinha feito. Que é as igrejas que nós conhecemos, né? Penso, Colossenses, Tessalonicenses, todas essas, Paulo plantou, então ele já visitava ali, Corinto, então tudo aquilo ali ele já tinha feito o trabalho que na visão dele já tinha sido realizado. Agora ele já tinha ali igrejas organizadas, ele já tinha cooperadores atuando em todas essas atividades, ele tinha um colégio pastoral, né?
bastante atuante, vários cooperadores em vários lugares. Então aquela região ali para ele já era uma região onde a sua visão ministerial já tinha sido aplicada, e aí ele resolveu mudar de campo. Então ele diz assim, olha, agora não tendo já campo de atividade nessa região, então eu estou pensando em ir para Roma. Mas não para ficar aí, porque a igreja de Roma já está organizada também. Mas o objetivo é ir para Roma, para que a igreja de Roma pudesse investir financeiramente na obra missionária de Paulo, fazer uma parceria com Paulo no projeto missionário de Paulo, encaminhando Paulo para a Espanha. Veja o que ele diz aí no verso 24. Então, o verso final 23. Desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então ele coloca que o destino dele é a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, ou seja, estarei em Roma, e que para lá, ou seja, para a Espanha, eu seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então ele expressa aqui qual que é o seu itinerário. Olha, eu estou aqui na região de Corinto, provavelmente em Corinto, estou te escrevendo essa carta para dizer que o meu desejo é ir para a Espanha. Só que eu vou passar aí e vou ficar um tempo com vocês. Mas antes disso tudo, eu estou indo para Jerusalém levar os donativos que eu recebi dos irmãos da Macedônia e da Acaia para os pobres dentre os irmãos da igreja de Jerusalém. E aí ele vai dizendo, ele vai dizer assim, no verso 27, isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Está falando que as igrejas da Ásia Menor, Macedônia, Caia, são devedores dos judeus, eles dizem. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então a manutenção da igreja de Jerusalém pelas igrejas que foram plantadas na visão de Paulo era uma maneira de demonstrar gratidão, uma vez que o evangelho veio através dos judeus. Verso 28. Tendo, pois, concluído isto, ou seja, tendo eu ido lá para Jerusalém, entregue os donativos, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, ou seja, indo para Roma, não vou ficar aí, eu só vou ficar de passagem, irei à Espanha. Esse era o objetivo, então, de Paulo. Paulo está escrevendo essa carta para que a igreja de Roma se prepare, né, e ao mesmo tempo autorize a sua ida para ele ficar ali um tempo e depois ser enviados pela própria igreja de Roma para esse trabalho missionário na Espanha. A ideia era que a igreja de Roma fosse parceira financeira, né, do apóstolo Paulo nesse projeto, né? Nesse projeto aí de proclamar a fé, de levar a fé para os gentios, né? Ele se apresenta como um apóstolo dos gentios e desejoso aí de anunciar esse evangelho do qual ele não se envergonha e que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. E você fala, mas por que ele não fala do romano? Porque dentro desse processo todo ele passaria, né, a tratar com todas essas nacionalidades ali, inclusive tentando falar até da Espanha. Por isso que ele cita aqui os bárbaros e tudo mais, tá certo? Então, o objetivo aí, o porquê a carta foi escrita, era para se apresentar à igreja de Roma e solicitar à igreja esse apoio missionário. Então, Paulo precisava do apoio missionário. Na verdade, uma igreja para ser parceira desse projeto missionário. E, estrategicamente falando, Roma era a igreja mais perto, né, mais além lá, e a igreja com o maior recurso financeiro para apoiá-lo. Era a igreja do império, muitos cristãos,
né, recursos financeiros mais abastados, e era, portanto, estrategicamente uma igreja que realmente poderia abençoar o apóstolo Paulo nesse sentido. Como já falamos, Paulo estava de viagem marcada para Jerusalém para levar os donativos e depois desejava começar esse novo projeto, né? E aí lá no verso 29 do capítulo 15, ele ainda vai dizer: e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, veja que a ideia lá era simplesmente visitá-los. Paulo não tinha o objetivo de permanecer na igreja de Roma, mas passar por lá para que ele pudesse, obviamente, ser enviado para a Espanha. Né? Ele não dá detalhes, nós sabemos historicamente que ele não concluiu esse projeto missionário, Deus não permitiu que isso acontecesse, mas era o projeto, era o planejamento que o apóstolo Paulo tinha e que estava apresentando agora para a igreja de Roma. Ainda tratando dessa situação, né, porque a carta aos Romanos foi escrita, então nós podemos dizer que a carta aos Romanos é uma carta de apresentação do apóstolo, de apresentação da sua doutrina, da sua teologia e a apresentação do seu projeto missionário. Como a igreja de Roma não foi plantada por nenhum apóstolo, então o que Paulo vai fazer? Olha, ele vai se apresentar, uma carta de apresentação pessoal do apóstolo. Eu sou Paulo, apóstolo, segundo o chamar de Deus, né, o chamar de Cristo. Creio nisso, não me envergonho do evangelho, quero pregar o evangelho porque eu creio que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, porque o homem natural está longe de Deus, o judeu também, pelo guardar da lei, não pode alcançar a salvação, todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo salvo gratuitamente pela graça, através da obra realizada por Jesus Cristo, que Deus enviou para ser o nosso mediador, quando ainda éramos pecadores, e a obra de Cristo então é que nos justifica, mostrando que Deus, na sua grandeza, antes da fundação do mundo, já escolheu os seus, que as dificuldades desse mundo não significa que nós estamos longe do amor de Deus, muito pelo contrário, Deus continua conosco e em Cristo Jesus somos mais que vencedores, para que vivamos uma vida agora que glorifique ao Senhor, que demonstre amor uns pelos outros, que demonstre obediência às autoridades, que sirvam uns aos outros, que busque a prática do bem, ou seja, um evangelho que nos conduz a uma vida para a transformação do mundo em que vivemos. E por isso, então, eu preciso ir para a Espanha e eu quero contar com o apoio, com a ajuda de vocês, para me manter, inclusive financeiramente, nesse projeto. Então, esse era o objetivo da carta. Então, como a igreja de Roma não conhecia propriamente o apóstolo Paulo, e era possível que houvesse ali em Roma algumas pessoas que até duvidassem da verdadeira conversão de Paulo, porque Paulo tinha sido um perseguidor da igreja, então ele escreve a carta para, ao mesmo tempo, se apresentar, responder algumas questões que possivelmente alguém poderia levantar, mas esse não era o perseguidor? O que ele está querendo vir fazer aqui? Então ele já explica um pouco disso também, a sua teologia e aponta para o seu projeto missionário. A figura do apóstolo Paulo era envolta, obviamente, de muitas críticas e questionamentos, né? Nem todos os viam como uma bênção. O fato dele ter sido perseguidor da igreja gerava alguns questionamentos, inclusive sobre o próprio ministério e sobre a verdadeira fé, a verdadeira crença dele. E Paulo deixa transparecer tudo isso aqui na sua carta, né, como que respondendo. Então a carta também serve de uma defesa de Paulo, apresentada aí aos seus opositores, respondendo já de antemão alguns questionamentos que a igreja de Roma poderia fazer por não conhecê-lo pessoalmente. Então é uma carta pessoal, um projeto missionário, e que por conta dessas
características, desses desejos do apóstolo Paulo, acaba se tornando uma carta com expressões teológicas profundas, para que ele possa defender o tanto que ele crê em Deus, o tanto que ele conhece de Deus, o quanto ele está apto, inclusive, para pregar o Evangelho e para se envolver aí nesse projeto missionário indo para a Espanha. Então, dentro do objetivo aí de fazer essa autoapresentação, externar a sua teologia e o projeto missionário, que são os 3 objetivos da carta, o apóstolo Paulo escreve numa sequência metódica, né, tratando de questões aí de quase todo o sistema teológico. Então, quando nós vamos estudar a carta aos Romanos, irmãos, nós vamos ver questões de todas as áreas que a teologia dogmática ou sistemática propõe. Paulo vai falar sobre a revelação de Deus, sobre revelação geral, sobre revelação especial, que são temas relacionados na prolegômena, né? Vai falar sobre o que Deus é, como que Deus se revelou, que são temas relacionados ao estudo de Deus ou teontologia. Vai falar da realidade do homem, da carência do homem de Deus, da pecaminosidade, da condenação do pecado, temas relacionados à antropologia bíblica. Vai falar da mediação de Jesus Cristo, da obra, né, que ele realizou através do seu sangue, a sua postura de Salvador, de Messias, temas relacionados ao estudo da cristologia. Vai falar da salvação, o meio da salvação pela graça, fruto do amor de Deus, relacionado aos temas da salvação ou da soteriologia. Vai falar da aplicação do Espírito Santo na vida dos eleitos de Deus, da ação de consolador que ele exerce sobre os crentes, tema da pneumatologia. Vai falar do modo como que deve se tratar a igreja e de como os crentes devem agir no culto, apresentar um culto racional, temas relacionados à eclesiologia. Vai falar sobre a questão da proclamação da obra missionária, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou seja, tratar de assuntos relacionados à missiologia e também das questões relacionadas à escatologia, às últimas coisas, a crença na esperança de Deus, nas promessas do Senhor, nas promessas de vida eterna que só o Senhor dá. Então é uma carta completa e que nós hoje, né, dando essa introdução, te apresentamos aí que a cada capítulo, a cada momento, vamos tratar de doutrinas que já estudamos, que já vimos, mas vamos reforçar e ver a visão que o apóstolo Paulo apresenta dentro desse conjunto, dessa carta, que é uma apresentação, uma apresentação pessoal, uma apresentação da sua teologia e também do seu projeto missionário. Então vamos caminhar aqui um pouquinho para chegarmos aí propriamente no capítulo 1 que lemos hoje, né? Então Romanos apresenta, de um modo geral, a situação dos homens, tanto os gentios quanto os judeus, a carência da salvação, possível apenas por meio de Jesus Cristo, que juntamente com o Espírito Santo intercede para que os cristãos vivam unidos e de modo a andar de modo santo, submisso, obediente, atuantes na tarefa de proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus, né, para a salvação tanto dos judeus como dos gregos, e também na tarefa de apoiar o avanço missionário da obra ou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, sintetizando, isso é o modo como Paulo apresenta-se na carta aos Romanos. Justamente porque todos estão perdidos, Paulo vai dizer que a única solução é a proclamação do Evangelho, é a obra missionária. Como Paulo referenda que tanto os judeus quanto os gentios estão condenados e perdidos, carentes da glória de Deus, só existe um meio para transformar essa realidade e glorificar a Deus: pregar o Evangelho. E aí ele diz, olha, pregar o Evangelho tanto para os judeus como também para os gentios. Então,
Assim, Paulo fundamenta o seu projeto e o seu pedido de apoio para a igreja de Roma. Então ele fala, como eu estou apresentando para vocês, a realidade do homem natural é condenação. A solução está em Cristo Jesus, através da obra que Cristo Jesus fez. A graça dele, que é aplicada mediante a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação do evangelho. Por isso, eu preciso pregar o evangelho. Mas para eu pregar o evangelho, alguém tem que me enviar, né? Como serão salvos se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, Paulo constrói essa ideia justamente para depois chegar e pedir para a igreja. Então, eu sou o pregador e eu preciso que vocês sejam aqueles que vão investir para enviar-me até os gentios e para proclamar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, o evangelho do qual eu não me envergonho, né? Mesmo sendo um evangelho que fala da morte do Salvador e de tudo mais. Então, esse é o pano de fundo aí relacionado à carta aos Romanos. E aí nós temos um esboço, né? Quero apresentar aqui de uma maneira bem simplesinha, né? Bem humilde aí, um esboço de Romanos. Então, capítulo 1, ele vai fazer a sua apresentação, do verso 1 até o verso 17, como nós lemos. Depois ele vai fazer a apresentação da situação geral, em especial dos gentios. No capítulo 2, ele vai falar da situação da perdição dos judeus. No capítulo 3, ele referenda, então, a perdição de todos os homens e que a salvação só está em Jesus Cristo. No capítulo 4, ele vai mostrar o meio para a salvação, né? Uma fé em contraste com as obras da lei. No capítulo 5, ele vai mostrar que a justificação pela fé e a comparação entre Jesus e Adão, o primeiro Adão, que é Cristo, o primeiro Adão, que trouxe a condenação, e o segundo Adão, que é Cristo. E aí vai usar o exemplo da fé de Abraão, então mostrando essa fé como meio, né, da aplicação da graça de Deus para nós. Por isso que ele começa, o justo viverá por fé, a citação de Abacuque, né? É lógico que Paulo não está aqui desprezando a graça nesse sentido, mas apontando que a graça, como ele fala em Efésios, é aplicada mediante essa fé. A fé salvadora, que não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. No capítulo 6, ele diz sobre a santificação, a libertação do pecado, uma vez que temos fé em Jesus, além da libertação do pecado, a libertação da própria lei, né? A vida no Espírito Santo diante das dificuldades do dia a dia, da luta. Do capítulo 9 a 11, a importância dos judeus e a entrada dos gentios na igreja, mostrando que tudo isso está dentro de um plano maior de Deus, dentro dessa eleição soberana de Deus, tanto dos judeus quanto dos gentios. Do capítulo 12 ao 14, então, ele trata das questões práticas. Uma vez, então, que você estava morto, que Deus em Cristo Jesus te ressuscitou, pela fé você recebeu a salvação, e agora, debaixo da ação do Espírito Santo, você é confortado, consolado e recebe a testificação que é filho de Deus. Então, viva como um filho de Deus. E no capítulo 15 e 16, ele vai apresentar definitivamente seu projeto e as saudações finais. Então, essa seria a sequência bem simplesinha aí de Romanos. E aí a gente passando por cada um desses esboços, tratando dos assuntos teológicos que Paulo vai trabalhar. Tá bom? Voltando então aqui, irmãos, para o capítulo 1 que nós lemos, depois desse pano de fundo aí, da carta aos Romanos, do objetivo, dos motivos da escrita. Então, nós vemos aqui do verso 1 até o verso 17, um resumão, né, de Paulo, que depois do verso 18 ele vai começar a desdobrar. Eu costumo dizer que a apresentação do apóstolo Paulo, que é aqui esses 17 primeiros versos, é o currículo dele, né?
E a gente pode até fazer uma distinção mesmo, uma divisão, como se fosse um currículo, né? Então, primeiro ele se apresenta, o seu nome, ele põe Paulo, depois a sua qualificação, servo de Jesus Cristo, né? A sua atuação de trabalho, a sua graduação, né? Vamos dizer assim, a especialização dele, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então ele vai se apresentando dessa maneira. Olha, eu sou Paulo, a minha qualificação é ser servo de Jesus Cristo, sou especializado no trabalho do Evangelho, eu sou apóstolo, e apóstolo aqui você não pode se esquecer que também refere-se à ideia do ser enviado, né? O termo apóstolo, ou o dom do apostolado, é o dom missionário. Então, quando ele diz chamado para ser apóstolo, ele não refere tão somente àquela posição de liderança maior da igreja, porque ele se coloca como servo, mas no sentido de ter sido chamado para ser enviado para a pregação do Evangelho, para testemunhar com poder a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, da sua ressurreição. Então ele coloca aqui a sua graduação, a sua especialização como sendo apóstolo, separado para o Evangelho, né? Aí ele põe do verso 2 em diante, o qual por Deus, esse Evangelho de Deus, o qual por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, por obediência, por fé entre todos os gentios. Então, essa ideia, né, de um modo mais claro, da sua capacitação, né, como aquele que tem um conhecimento da revelação de Deus. Ele coloca que ele foi separado para o Evangelho de Deus, que fora prometido por intermédio dos profetas, e que apontou Jesus como Messias, segundo a carne, vindo da descendência de Davi, mas ao mesmo tempo em poder, sendo o Filho de Deus, que ressuscitou e assim é o nosso Redentor. Então, ele apresenta de um modo claro, logo de cara aqui nesses primeiros versos, a sua postura de dependência de Jesus, de dependência do Senhor na obra para a qual ele foi chamado e designado, né? Então ele se apresenta de uma maneira aí, bem humilde. No verso 5, ele mostra que isso foi graça, ele não foi chamado e nem separado para o Evangelho e nem chamado para ser apóstolo por conta do seu conhecimento, mas pela graça, pela capacitação vinda do próprio Cristo. O verso 5 diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, né? Eu recebi por graça e amor do próprio nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E designado por ele. Então, a atividade dele foi chamada para ser entre os gentios. É lógico que Paulo fala também aos judeus, prega aos judeus, mas mais especificamente o seu ministério foi realizado entre os gentios. Isso fica claro, se você quiser dar uma olhadinha comigo, lá em Atos, né, capítulo 9, quando trata da conversão de Saulo, né, para Paulo, vamos dizer. E aí, então, nós vemos aqui a visita de Ananias, e Deus fala a Ananias, né, numa visão que ele tinha que ir lá na rua direita, para orar por Paulo, e ele fala, mas Senhor, esse cara é o perseguidor. E aí o Senhor fala assim, no verso 15, Atos 9, verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o chamado de Paulo, o ministério de Paulo era para ser voz para os gentios, para os governantes, para os reis, como também para os judeus, mas o foco era os gentios e reis, e sofrer em nome do Evangelho, enquanto ele sofrendo pelo nome de Cristo. Por isso que depois lá em Filipenses, Paulo vai dizer que nos foi dada a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Então a atividade principal de Paulo, dentro desse chamado para apóstolo e proclamador do Evangelho, era uma atividade entre os gentios. É isso aqui que está no verso 5 aí, que nós lemos, né? Depois, ele vai falar da sua experiência, né? Sua experiência em servir, em pregar. Depois, durante toda a carta, isso vai ficar claro. Tanto que chega lá no final e fala, olha, na região que eu trabalhei já não tem mais campo de atuação para mim. Tudo que precisava ser feito já foi feito. A formação de liderança já está pronta, as igrejas já estão organizadas, já tem cooperadores fazendo tudo que tem que fazer, eu preciso ir para outra região. Mas aqui no primeiro capítulo, então, ele vai dizer que a sua experiência é justamente em servir e obedecer. Dá uma olhadinha aí no verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, a ideia de Paulo obedecer a Deus no cumprimento de levar o evangelho, né, e de compartilhar dos ensinamentos que ele tinha. Verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedida, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Né? Então, Paulo desejava ir ali para obedecer o Senhor e pregar o Evangelho também em Roma e, consequentemente, para os outros gentios que estivessem ali. Então, e aí ele coloca quais são as suas pretensões, né? Dentro desse currículo aí, dessa sequência de currículo, ele vai dizer, primeiro, minha pretensão é visitar a igreja de Roma, verso 11. Né? Olha, desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Depois, compartilhar conhecimento. Isso nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O verso 15 ele diz, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então a pretensão era visitar, mas era também compartilhar o conhecimento, trazer instrução para aquela igreja. E no verso 13, ele já deixa de uma maneira meio que implícita a ideia de receber sustento aí para as demais obras. Dá uma olhadinha no verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Esse fruto aqui aponta tanto para a ideia da evangelização e conseguir frutos das pessoas se convertendo, mas fruto também, né, na perspectiva de a igreja se tornar parceira. Isso vai ficar claro depois lá, mais à frente, quando ele vai chamar a atenção da igreja de Roma, que seu desejo é ser encaminhado por eles até a Espanha, né? Ir lá visitar e ser encaminhado por eles nesse projeto missionário, né? que Paulo está intentando. E aí ele vai
demonstrar a estratégia aí que ele utiliza para cumprir com seus objetivos de apóstolo e separado para a pregação do Evangelho. A estratégia é confiar na fidelidade, no poder do próprio Evangelho. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu também do gentil, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a sua estratégia de trabalho é tão somente pregar o Evangelho. Isso aqui é fantástico, irmãos, porque aponta para a estratégia de plantação de igreja para todas as épocas. Tanto quando você vai para o livro de Atos, quando você vai para Romanos, quando você vai para estratégias que o próprio Cristo apresenta às igrejas no Apocalipse, como no próprio Evangelho, a estratégia para o crescimento de igreja, para a plantação de igreja, é fidelidade às Escrituras. É a pregação fiel do Sagrado Evangelho, né? Hoje em dia nós temos vivido modismos aí que apontam para o crescimento da igreja ou para a plantação de igrejas estratégias puramente do marketing, da psicologia, da autoajuda, questões motivacionais. Isso é temporário. Isso aí até tem lá um certo fruto, mas isso aí com o tempo passa, né? Ou a rotatividade vai ser muito grande, né? Porque não tem o fundamental, e o fundamental é a pregação do Evangelho. Anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. E é assim que Paulo, então, apresenta a sua estratégia aqui nesse seu currículo. Então ele diz, olha, eu vim aqui para servir, eu vim aqui para obedecer, eu sou um servo de Deus, estou cumprindo o ministério para o qual ele me chamou, focando os gentios, por isso que eu estou querendo ir até vocês, tem muitos gentios aí, e estou querendo depois ir até um pouco além, para visitá-los, para instruí-los, para receber também de vocês. Não apenas conceder aí algum dom espiritual para vocês, não simplesmente trazer instrução para vocês, anunciar o Evangelho também a vós, mas receber também reciprocamente, ele vai dizer, né? Receber de igual forma alguma coisa que vocês têm para me abençoar. Essa seria a ideia. Ok? Dessa forma, então, irmãos, nós chegamos aqui no final dos 17 primeiros versos, que aponta, então, de certa forma, para as características pessoais de Paulo e suas intenções missionárias. Características que também devem nos conduzir a buscarmos em Deus, né? Essa postura de servo, essa postura de obediência e esse desejo sincero de ser instrumento para a edificação das pessoas, seja lá aonde a gente passe, né? Através do compartilhar dos dons que o próprio Deus nos deu, da instrução das Sagradas Escrituras e, principalmente, da apresentação clara, fiel do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Se você observar, em vários momentos ele repete a ideia não só da figura de Deus, mas também da figura de Jesus Cristo como a base aí de toda a sua vida, de todo o seu ministério, de todas as suas intenções. Que assim nós possamos hoje, né, dar início a essa caminhada relacionada ao estudo de Romanos, lembrando que estamos tratando aqui da escrita de um dos homens que teve uma das maiores experiências com o Senhor Jesus, que foi chamado e usado por Deus de um modo poderoso e que através dessa carta nos apresenta de uma maneira extremamente clara, né? E até mesmo muito racional, muito lógica, uma sequência aí relacionado à salvação, ao plano de salvação, plano de redenção, a obra que Jesus Cristo realizou e aquilo que Deus espera de nós. A carta aos Romanos se transforma no chamado Evangelho de Paulo, né? Pois apresenta de uma maneira clara a obra de Jesus Cristo em nosso favor e
ao mesmo tempo essa pregação para que as pessoas, os ouvintes, os leitores, possam de fato buscar em Deus a salvação, a reconciliação através da obra de Jesus Cristo. Ok? Espero que Deus tenha abençoado a sua vida, que essas características que nós apresentamos aqui nessa aula introdutória sobre a carta aos Romanos possa ter te motivado a desejar conhecer um pouquinho mais essa carta, e se Deus permitir, na semana que vem a gente continua aqui a partir do verso 18, onde já temos aqui uma série de ensinamentos preciosos sobre a realidade da revelação de Deus, da questão do porquê que o mundo está do jeito que está e da condenação do homem natural, tá certo? Espero então contar aí com a sua presença e que Deus abençoe ricamente a sua vida e que essa sequência possa ser uma sequência abençoadora também para você, de modo que você também seja um servo de Jesus Cristo, atuante no ministério que o Senhor mesmo já te chamou, proclamando através do serviço da obediência a glória de Deus entre aqueles que o Senhor nos confiou, usando da estratégia correta, que é apresentar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade, né, com zelo, com obediência, pois é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Tá certo? Deixa eu ver se nós temos alguma pergunta aqui. Somente a colocação dos irmãos, que Deus então abençoe. Aqueles que eu não mencionei no início, né? Também o Wilton e a Lúcia lá de Bebedouro, Deus abençoe. Nossa irmã Eliana Afonso também. A Dai, o Alex, o Luciana Ieda, a Larissa e a Ana Laura. Deus abençoe também todos os irmãos. Nós vamos orar, irmãos, se não temos perguntas. Agradecendo a Deus por esse tempo que passamos juntos aqui, vendo um pouquinho aí, né, a questão introdutória aí da carta aos Romanos, na certeza que vamos estudar e aprender muito ainda com o apóstolo Paulo e um estudo aqui sistemático da sua carta.